Vivo. Oi, pessoal. Boa noite para todo mundo que está acompanhando aqui o Clube de Leitura Eneida de Moraes, tanto ao vivo pela página do Facebook da Fundação Astro Gil Pereira, como também aqui na nossa sala de bate-papo aqui pelo Zoom. Esse mês a gente leu, até tô com ele aqui na mão, o Alto da Compadecida, do Ariano Suassuna. É uma peça teatral publicada em 1955, aonde ele pega alguns dizeres populares, alguns cordéis, e transforma em peça. E é uma das peças mais conhecidas do público brasileiro, graças, né, à minissérie ao filme produzido pela TV Globo, Alto da Compadecida, em 1999 e 2000. E, cara, eu vou dizer para vocês, esse livro aqui, para mim, é um dos meus livros preferidos da vida, essa peça teatral. O Ariano Suassuna, para mim, é um dos reis da literatura brasileira. Ele é incrível. Além da literatura que ele produz, qualquer entrevista que você pegue dele para você ver hoje, ele é atemporal. As respostas que ele dava para todo mundo eram muito boas. E hoje a gente vai discutir aqui as loucuras do Chicó, do João Grilo e do Severino, né? O cangaceiro, ali, junto com a Compadecida. Eu vou começar o nosso debate. Eu queria saber que a gente está com o pessoal aqui na sala de bate-papo. Quem gostaria de começar falando sobre se já leu o Alto da Compadecida, se foi a primeira vez que leu a peça, se já tinha conhecimento, assim, viu o primeiro filme e agora viu a peça e viu as diferenças que existem nas duas formas. Alguém gostaria de começar falando? Pode ficar bem à vontade, pessoal. Pode ser você, Thalita? Pode. Pode. Então, vamos lá. Boa noite, gente. Então, eu só tinha visto antes apenas o filme. Acho que todo brasileiro, em algum momento da sua vida, teve aí essa oportunidade, né, de assistir o filme. E é um filme fantástico que você vê e revê e se identifica, né? E aí agora surgiu essa oportunidade da gente ler juntos esse livro e eu fiquei assim maravilhada. Eu acho que eu tive mais emoções lendo do que assistindo, por incrível que pareça, né? Geralmente, quando a gente vê a imagem, enfim, vê a cena, é legal também, mas quando você lê o livro, eu não sei, parece que é algo, não sei, para mim, a minha experiência é que eu me sinto mais envolvida mesmo com a história, né? E eu gostei muito, eu acho que eu passei 90% do tempo lendo esse livro, rindo, não parava de rir. E essa é uma dos resultados dessa leitura, porque é um livro carregado de comédia, né? Diante da situação aí que a gente já sabe da história. Então, uma das questões que eu até queria já levantar, eu não li ainda nenhum outro livro do Ariano, e até ia perguntar para vocês se o Ariano também tem essa mesma característica da comédia nos outros livros dele. Por aqui, por enquanto, eu encerro a minha fala. Você gostaria de compartilhar com a gente também, Dario? Sobre a leitura, sobre o seu contato? Não, é interessante, também a primeira, a Thalita já comentou, é a primeira vez que eu leio alguma coisa do Ariano, apesar do Ariano, eu vi uma aula espetáculo, né, que ele chamava, aqui no Teatro Nacional, aqui em Brasília, isso deve fazer talvez uns 10 anos, e foi uma das coisas mais legais que eu já vi, foi essa aula espetáculo dele, que ele era muito engraçado falando, né? A gente pode achar, tá no YouTube algumas, se a gente colocar aula espetáculo, Ariano Suassuna, a gente vai achar algumas gravações, e é muito engraçado, é muito divertido, porque ele conseguia fazer, eu acho que ele consegue fazer aqui, aquela junção do erudito e do popular, né? Ele consegue juntar o erudito, quer dizer, ele era um cara muito sofisticado, assim, intelectualmente, mas ele consegue fazer isso de uma forma muito bacana com o popular, com as tradições populares, não só com aquelas tradições, e tem diversas tradições. A gente tem a tradição nordestina da literatura de cordel, que está aqui presente em vários episódios que ele reaproveita. A gente tem aquela tradição um pouco do teatro ibérico, daquele teatro português, né, que a gente já conhece de vários séculos, Gil Vicente, do teatro espanhol, aquela figura do pícaro, né, aquela coisa picaresca, que é aquele sujeito um pouco malandro, que também a gente vai achar
na comédia dell'arte italiana, né? Então, a gente vê várias influências aqui que o Suassuna faz, e, ao mesmo tempo, ele consegue fazer a junção entre o popular, entre esses vários elementos. Ele faz exatamente aquela coisa bem legal. Você tem na primeira camada aquela coisa muito concreta da história, só que depois você vai baixando por baixo outras camadas em que a gente consegue ver esse nível de sofisticação. E, assim, inclusive, vários elementos não de crítica social, que está muito presente aqui na peça, e a gente pode ver isso em diversos momentos, né? Essa figura do João Grilo, que é exatamente esse sujeito que é exatamente o desfavorecido socialmente, e para sobreviver nessa sociedade desigual, muito hierarquizada, ele tem que fazer uso de alguns expedientes, como ele vai fazendo ao longo da peça, e tem que fazer uso da inteligência, porque ele não tem o poder, não tem a arma, não tem o dinheiro, né? Não tem esses outros elementos de poder que são expressos pelos outros personagens, né? Eu acho que a peça tem muitas coisas interessantes que a gente pode ir desenvolvendo aqui ao longo dessa conversa, né? Paulo? Opa, agora eu tô com a voz, muito bom. Eu passar nosso Paulo, repete, por favor, porque cortou sua fala. Alguém conseguiu entender o que o Paulo falou? Eu acho que o Paulo travou a transmissão dele. Thalita, tem a impressão que eu tenho que ter travado. Ok. Enquanto isso, a gente vai vendo. Jairo, você está ouvindo a gente? O Jairo também está aqui com a gente na sala virtual, no Zoom. Se você estiver ouvindo a gente, eu estou te vendo, Jairo. Se você quiser participar também, falar da sua impressão. Tira o seu microfone do mudo, porque para você falar com a gente. Vê se você consegue, por favor. O Elimar também está aqui? Não, tá não. O Elimar já saiu. Pronto, Jairo. Agora sim. E aí, Jairo, você chegou a ler o livro também? Conseguiu ler o livro? A minha experiência também é igual a de vocês. Eu vi primeiro o filme e a leitura eu fiz depois. E a gente, no meu caso, pelo menos a experiência foi essa. A gente lê o livro e aí não tem como assim lembrar das passagens, né? Então, assim, o livro remete ao filme, que é uma adaptação, mas adaptação muito bem feita, e inclusive as falas, né, as falas dos personagens, elas assim são muito assim próximas do livro, né? O livro é uma peça, a gente vê que é uma peça para teatro, e a adaptação para o cinema e para o seriado foi muito feliz, de forma que a gente lendo o livro não tem como lembrar do seriado. E gostei muito, eu também ri muito, tanto vendo o filme como agora lendo o livro. A gente tem que ver o seguinte, que o aspecto engraçado é que, lendo o livro, logo no começo, na introdução, a peça ela foi encenada para interpretação em circo. Então, tem esse lado circense, esse lado engraçado mesmo, cômico, e que tanto o diretor, né, do seriado, como os atores e atrizes souberam transmitir essa carga assim, circense, né? Então, assim, a versão do seriado e cinema e o livro são obras assim que
nessa capacidade de fazer a gente rir. De fato, é engraçado. Até, apesar de trazer coisas sérias, né? Mas tem esse lado, assim, a peça traz, assim, denúncias, assim, a questão assim, a questão do lado que a gente vê, aquela questão hipocrisia, né, que a gente vê na igreja, aquelas coisas João Grilo também, ele até mesmo no julgamento, Jesus Cristo destaca que ele tem preconceitos, tem aquela questão aquela questão do tratamento desigual, né? O padre e o bispo, eles tratam assim, os ricos de um jeito, o pobre de outro. Então, todas essas questões assim, são abordadas no livro, mas de forma engraçada. São denúncias, mas feitas de forma leve, né? Eu gostei muito. Sim. Ótimo. Obrigada aí pela sua participação. Realmente, a gente, como até o Dario falou, o livro ele é uma crítica social. Então, a gente vê, por exemplo, nesses 3 personagens, digamos, principais, né? O coronel, o padre e o próprio João Grilo, que ele é um sertanejo nordestino. E aí, esses 3 elementos, 3 personagens, né, traz para a gente essa análise que a gente pode fazer, né? O padre, ele representa o poder clerical e cultural, né? O coronel representa o poder econômico, e o sertanejo, no caso do João Grilo, ele luta ali para sobreviver, né? Diante das dificuldades mesmo, da vida pobre, ele trabalhando numa padaria, sendo injustiçado. E realmente, eu queria até pedir para o Dario falar um pouco mais sobre a visão dessa crítica social que você tem, sobre o que o livro trouxe, né? Com esse... Por favor. Sim. Não, eu acho que já começa logo no início, porque é engraçado que você pega no teatro, às vezes você tem a figura do bobo, a figura do palhaço, né? E ele usa essa figura logo no começo, naquela declaração dos vários personagens, né? Que tem aquele momento que você tem os vários personagens que se apresentam, você tem a Compadecida, você tem o palhaço, né? E o palhaço fala uma coisa interessante aqui logo no começo, né? Pelo menos nessa edição que eu tenho aqui, eu não sei, está na página 24, não sei se tem diferença entre as edições, mas o palhaço fala: ao escrever esta peça, onde combate o mundanismo, praga de sua igreja, o autor quis ser representado por um palhaço, para indicar que sabe, mais do que ninguém, que sua alma é um velho catre, cheio de insensatez e de solécia. Ele não tinha o direito de tocar nesse tema, mas ousou fazê-lo. Aí tem uma pequena contradição interessante, né? Baseado no espírito popular de sua gente, porque acredita que esse povo sofre e tem direito a certas intimidades. Eu acho que é exatamente isso, né? Eu acho que ele tenta, por meio da risada, por meio do cômico, fazer essa crítica a esses poderes instituídos, como você bem observou, o poder, digamos, dos ricos, que é o do coronel, o poder que é um poder político, o poder econômico, que está transparecido pela figura do padeiro, né? Que, na verdade, o padeiro é quem sustenta economicamente a igreja, né? Ele é um irmão de uma das fraternidades, né? Você tem o próprio padre, a própria figura do padre ou da igreja, que é muito complexa, porque ao mesmo tempo que você tem o bispo e o padre, que são muito volúveis, né? São muito lenientes, você tem a figura do padre, do frade, perdão, você tem a figura do frade, que expõe aquela fé muito popular, né? E os 2 personagens, o João Grilo e o Chicó, acho que são 2 personagens que acabam por expressar esse aspecto do povo, né? Como o povo, para sobreviver nessa sociedade em que o poder é muito estabelecido, você tem algumas estratégias de sobrevivência. Ou você pode, por exemplo, ir como cangaceiro, ir para o caminho do crime, o caminho da violência, por aí vai, né? E para combater essa sociedade hierarquizada, ou então você pode ir para o caminho também dessa inteligência, de usar da inteligência, de usar da esperteza, que é o caso que o João Grilo e o Chicó vão fazendo ao longo da peça, né? E essa esperteza, e aqui não é essa, digamos assim, inteligência, até para não usar, a esperteza às vezes tem um sentido meio pejorativo, né? Mas essa inteligência para sobreviver é expressa nesses vários episódios que ele aproveita do cordel
que inclusive no início da peça, ele apresenta a origem de onde ele extraiu essas influências, né? De onde ele extraiu esses episódios do cordel popular. E a gente também está lá para frente, no momento que está a briga uma das brigas do João e o padeiro, né? O João Grilo expressa muito bem, né? Em que o padeiro fala, não sei o quê, você, João, não podia ter feito e tal. E o João Grilo fala, está vendo? Ele falando para o padeiro. Ladrão é você, ladrão de farinha. Eu, o que faço é me defender como posso. É exatamente isso que as pessoas pobres acabam tendo que fazer, porque elas não têm a igreja, não têm o poder da igreja, não têm o poder econômico, não têm o poder político, né? Então elas acabam tendo que usar dessa esperteza para sobreviver. E tem depois lá no final da peça, porque a peça é interessante que ela pode ser ou não dividida em atos, né? Ele faz uma estrutura bem flexível, né? Lá no final da peça, você tem uns momentos bem interessantes dessas discussões. E aí você tem um certo ponto que está o Manuel, que na verdade é Jesus, né? Que ele está falando para o bispo, né? Porque o bispo é aquela figura da autoridade corrompida, da igreja, da própria imagem da igreja corrompida, em contraposição ao frade, né? Que não é, que o frade é a expressão da igreja pura, é a expressão da religiosidade, da fé, no sentido daquela fé que realmente é aquela, não só aquela crença em Deus, mas a expressão dos valores da igreja na vida prática, né? E o Manuel, que é Jesus, fala lá para o bispo, seu tempo já passou, muita oportunidade teve de exercer sua autoridade, santificando-se através dela. Sua obrigação era ser humilde, porque quanto mais alta é a função, mais generosidade e virtude requer. Direito tem você de repreender João, porque falou comigo com certa intimidade. João foi um pobre em vida e provou sua sinceridade, exibindo seu pensamento. Você estava mais espantado do que ele e escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou, né? Que é o momento exatamente do julgamento lá do julgamento no pós-morte. E aí o próprio João também, né, porque esse momento aí do julgamento é um pouco longo, e o João, na verdade, essa inteligência dele é que vai, na verdade, salvar os demais personagens, né? E tem um momento que o padre repreende o Chicó. E o João contra-argumenta. É difícil, quer dizer, sem jeito? Sem jeito. Sem jeito por quê? Vocês são os pamonhas, qualquer coisinha estão arriando. Não vê que tiveram tudo na terra? Se tivessem tido que aguentar o rojão de João Grilo, passando fome, comendo macambira na seca, garanto que tinham mais coragem. Quer ver eu dar um jeito nisso, padre João? E aí o padre fala, tudo bem, né? E aí tem a própria percepção, né? Depois eu acho que no julgamento tem a percepção muito legal da diferença entre justiça e misericórdia, né? Eu acho que são dois elementos muito interessantes na peça, que eu acho que que obviamente é um elemento sobrenatural, mas eu acho que pode ser trazido também para a própria compreensão dessa sociedade, né? Em que a Compadecida fala, né? Porque na verdade a Compadecida que tem esse elemento de misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. A carne implica essas coisas turvas e mesquinhas. Quase tudo que eles faziam era por medo. Eu conheço isso porque convivi com os homens. Começam com medo, coitados, e terminam por fazer o que não presta, quase sem querer. É medo. Quer dizer, essa mesquinhez é que leva a essa questão, e eu acho que aí ela vai contrapor a ideia de justiça, né, com a ideia de misericórdia, né? Porque, na verdade, a justiça, puramente, ela pode ser, na verdade, muito injusta, né? Na verdade, a justiça ela tem que ser temperada por esse elemento de misericórdia. Paulo voltou aí? Paulo tinha caído. Voltei, a internet hoje tá de sacanagem com a minha cara. Estou o dia inteiro apanhando aqui. Tá meio tenso hoje. Thalita, você quer fazer a mediação? Que eu tô com medo, porque igual eu te falei antes da gente começar, eu passei a tarde inteira sem internet aqui em casa.
E aí ela voltou, era umas 5 e pouco da tarde, eu tô com medo dela ainda estar meio instável cair. Você se importa de fazer a mediação hoje? Eu posso ir fazendo, mas aí o que você tinha separado para falar, não sei, a não ser que você fale agora, ou se você comenta lá no Facebook, porque as observações que o Dario fez, assim, para mim foram muito contundentes e já foram bem completas, né, sobre essa questão que ele trouxe para a gente agora. E, enfim, é isso, eu posso fazer, mas eu não tenho muitos pontos ainda para falar, porque já foi dado aí já essa parte. Não, eu peço desculpa para todo mundo, foi um problema técnico aqui em casa, foge do meu controle. Infelizmente, eu só consegui pegar uma parte da fala do Dario, e eu achei ela muito boa, dele falando sobre a questão da justiça e da misericórdia. E só para completar, eu acho que até o Manuel, né, que é a figura ali de Jesus, ele também dá uma forçada sobre a questão da justiça, porque quando o João Grilo vai se pagar de vitimista, em que ele fala sobre que ele passou 3 dias na cama, a mulher do padeiro e o padeiro não levaram comida, o próprio Manuel corta ele e fala, né, em cima de uma cama com febre, a gente já está cansado de ouvir você contar isso. Então, até mesmo ele traz essa questão que a justiça e a misericórdia, elas têm limites, né? A pessoa também não pode se passar muito de vitimista. Antes de eu passar aqui para a Thalita, e com medo de cair de novo aqui na internet, eu só vou falar aqui uns comentários da Lorena Moura, que ela está acompanhando a gente pela página do Facebook. Isso, já ia falar dela também. Uhum. Ah, não, então tranquilo. Só vou falar e passo para você, Thalita. Tá ela bom. fala que o cineasta fez algumas mudanças, né? Não seguiu fielmente a peça, e ambas são ótimas obras de arte, concordo muito com ela. Eu acho que tanto a peça como o filme de 2000 são incríveis, assim, não tem um que exclui o outro, os dois são ótimos. E ela ainda completa aqui falando que a peça remeteu a obras fundamentais do romance nordestino, como o 15 da Raquel de Queiroz, a Bagaceira de José Américo de Almeida e o memorável Vidas Secas do Graciliano Ramos. Thalita, eu vou passar para você, por favor. Ok, Desculpa tá mais uma vez aqui por essa internet hoje. A mediação hoje está aí com você. E se eu cair, saibam que eu vou estar acompanhando pelo Facebook e pelo meu celular. Tá bom. De qualquer forma, eu agradeço, Paulo, pelo esforço. Tá bom? Eu até estou procurando aqui, gente, porque mais pessoas participaram aqui no Facebook. Porém, quando eu saí, entrei aqui do Facebook e perdi os comentários. Teve outra pessoa também que fez os comentários lá em cima, mas eu não... Foi a Vânia Maria Pinto. Ela comentou, só que aí agora para mim já não apareceu mais. Aí, Paulo, se você vê alguma coisa parecida, se alguém comentar, você pode me falar também, falar aqui com a gente, tá bom? Sobre essa questão que o Dario levantou, da esperteza, né, do João Grilo, eu vi como uma arma, né, para ele lutar. Então, Sim. ele usou isso a favor dele. E aí, Ai, gente, perdão, fugiu o nome dele. Deixa eu abrir aqui de novo no livro. O companheiro fiel dele. Chicó, isso. Eu só sabia que terminava com O no final, eu esqueci, perdão. O duro que a gente fica associando com os personagens da série, né? O Chicó lembra o Selton Mello. Selton Mello. É verdade. E aí o Chicó também se beneficiava, né, dessa esperteza do João Grilo. E eu achei que essa parte, assim, a forma com que o Ariano escreveu isso, colocou o personagem com essas características, e sempre ali o João Grilo usando a mentira, né? Ele sempre inventava algo para se salvar e para se beneficiar. Eu achei muito inteligente essa estrutura, né? Da forma com que ele colocou. E outra coisa também que eu achei interessante é assim, não tem como as pessoas não se identificarem, né, com a história, porque traz mesmo características do cotidiano, as dificuldades de uma vida pobre, as injustiças, né, ali que o João Grilo mesmo ele relata, né, algumas coisas, e aí por conta disso que ele quer se vingar, né, quando ele ficou doente, isso já até foi falado já. E aí entre os pecados, né, a traição, a mentira, o engano, e aí vai indo. Eu achei também muito legal a forma com que o Ariano distribuiu essas questões na história. Então, acho que isso também faz com que as pessoas se identifiquem, né? E é isso. Você abriu o microfone, Paulo? Quer falar? Não, tô aqui, tô acompanhando. O Jairo já comentou?
Sim, ele comentou, foi bem no momento que você tinha saído. Ele fez um comentário bem grande até. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui na sala. Tem uma coisa interessante, né, Thalita? Logo no comecinho da nossa conversa, você falou aquela questão do cômico, né? E tem um pedaço que lá no final que a Compadecida fala isso, né? Foi uma coisa bem interessante. Ela fala que o João faz um versinho, né? Um versinho popular, que é que é praticamente uma oração. E aí depois ele está, poxa, mas aí ele dá conta, isso aqui é uma coisa meio engraçadinha, né? Será que ela ficou brava comigo? Ele fala, pergunta para ela, você ficou zangado comigo? E ela fala uma coisa interessante, quem gosta de tristeza é o diabo, né? Então é bem verdade isso mesmo, né? Eu acho que o cômico representa essa alegria, representa a felicidade, né? Eu acho que, na verdade, isso é uma expressão do divino, né? Digamos assim, também, a alegria, né? Eu acho que até o cômico também, né? Eu acho que também é uma expressão, se a gente poderia, acho que talvez é uma expressão boa, né? Uma expressão positiva, né? Isso me faz lembrar também que hoje as pessoas que trabalham com humor no Brasil, a maioria delas vem do Nordeste, né? É legal a gente também pensar nisso, porque é uma riqueza cultural nossa essa questão do humor, né? Independente da forma, se é no teatro, se é na televisão, e enfim. Eu acho que Ariano foi bem feliz quando escreveu essa peça. E eu até perguntar para vocês se vocês já leram algum outro livro do autor, porque eu fiquei pensando, será que ele também teve essa característica nas outras escritas dele? Vocês já leram algum outro livro? Eu já li outras peças dele e a maioria, o Alto da Compadecida, ela tem um peso maior sobre essa questão satírica do dia a dia e de um personagem muito esperto, mas ele pega mais ou menos a mesma linhagem em outras peças. Eu tô até com uma outra aqui que eu vou começar a ler essa semana, que é O Santo e a Porca, que também remete a tradições nordestinas sobre cordel e essas coisas. Mas o Ariano, todas as escritas dele são baseadas nisso. Ele é bem regionalista, ele é bem nordestino, bem do sertão mesmo, né? Legal. Você viu que o Jairo está comentando aqui no bate-papo do grupo? Não vi. Deixa eu dar uma olhada. Ele botou aqui, o Ariano Suassuna declarou em entrevista que tinha fascínio por mentirosos e doidos. Chicó, com suas mentiras, teria sido baseado em uma pessoa que existiu de fato. O Jairo escreveu aqui no chat. Ah, sim. Legal. Tem mais alguma coisa, Dario, que você queira complementar, compartilhar com a gente? Eu acho isso. Quer dizer, é interessante. Eu nunca... na verdade, essa é a primeira vez que eu li alguma coisa do Suassuna, né? Como eu falei aqui no comecinho, eu fui aqui no Teatro Nacional, isso deve ter sido 2010, mais ou menos, a uma das aulas de espetáculo dele. Ele fazia isso pelo Brasil inteiro, né? Ele fez isso durante muitos anos. E a gente pode achar algumas gravações. Eu acho que quem está assistindo a gente aqui pode olhar no YouTube, que você vai achar algumas gravações dessa aula de espetáculo, né? Inclusive, até tem uma coisa interessante, que ele não dizia aula show, né? É engraçado que ele queria usar a palavra em português, espetáculo, né? Porque ele falava show é coisa que você fala para galinha, né? Show, galinha. Então, e é muito legal. Acho que quem puder assistir, assista. Está no YouTube. É muito engraçado. É muito, muito interessante. Eu acho que ali ele consegue transmitir muito das ideias estéticas dele, né? Ele também tem um livro sobre estética, né? Ele foi professor universitário durante muitos anos de estética lá acho que na Federal da Paraíba, né? Ou na Federal de Pernambuco, não me recordo bem. Isso me faz lembrar que chegaram 3 novos livros dele, se eu não me engano, agora na biblioteca, porque eu não peguei ainda, né, e tá no acervo. E a gente é justamente sobre essa questão da arte, né, Sim. Da crítica. Esse livro de iniciação estética até tá na minha fila para ser lido em algum momento. Vamos ver se eu acho que ele tem essa coisa também, por exemplo, tem vários trechos. Eu acho que a Compadecida, né, até o nome que ele utiliza, não sei se Nossa Senhora é chamada assim no Nordeste ou regionalmente no Brasil, ela é chamada assim, mas até o próprio sentido dessa palavra compadecida, de compaixão, né? Que exatamente que tem muito a ver também com misericórdia, com tudo isso, né? E tem um momento que ela fala, porque o Manuel é engraçado, né? Jesus, né? Jesus, ele está muito voltado para essa coisa da justiça, né? De fazer a justiça. Inclusive, nesse diálogo, que tem o diabo, de certa maneira, ele engabela um pouco Jesus ali, nessa coisa de executar a justiça, né?
Mas quem dá, digamos, quem faz essa temperança no comportamento de Jesus é a própria compadecida, né? Porque ela fala, até no momento que Manuel tem até um momento de certa indignação, né? Porque ele fala, ele está falando com João, né? E em certo momento o Jesus fala, é a mim que você vem dizer isso? A mim que morri abandonada até para o meu pai? Pô, um troço forte isso aqui, né? Aí a compadecida fala, era preciso e eu estava a seu lado, mas não se esqueça da noite no jardim, do medo porque você teve de passar, pobre homem, feito de carne e de sangue, como qualquer outro e como qualquer outro abandonado diante da morte e do sofrimento. Isso aqui é uma própria declaração da condição humana. E aí o João Grilo fala, ouvi dizer que até suar sangue o senhor suou. E Manuel fala, é verdade, João, mas você não sabe do que está falando, só eu sei o que passei naquela noite. E a compadecida meio que... Porque aí você pode até aumentar o sentido de indignação, né? O Manuel está muito indignado e pode até transformar essa justiça numa coisa mais sanguinolenta, né? Mas a compadecida fala para ele, seja então compassivo com quem é fraco. Eu acho que isso aqui é meio que seria um tapa na cara, por assim dizer, né? Então, chamar a atenção de Jesus. Olha, você tem o poder, né? Aqui você é o poderoso, porque, na verdade, aqui você decide os destinos das pessoas, né? E ela fala, então, seja compadecido com quem é fraco. Isso aqui é uma coisa belíssima, que eu acho que, em uma frase, ela dá uma expressão de como a justiça, por si só, ela não funciona. Ela tem que ser temperada com esse espírito de misericórdia, né? Eu acho que isso é uma coisa belíssima. Eu acho que qualquer um aí que tem algum tipo de poder deveria se ler essa frase aqui, seja compadecido com quem é fraco. É belíssimo, né? E, por fim, eu acho que é uma coisa muito interessante na peça, que eu acho que é o elemento do Manuel ser um ator negro, né? Imagina, a gente estava falando em 1955, né? Quer dizer, se hoje o Brasil tem um problema de racismo, imagine em 1955, né? Então, acho que é uma coisa bastante subversiva que ele fez ali naquele momento, né? O interessante é que é falado essa questão dele ser negro, né? Colocado, acho que ele mesmo fala isso, né? O próprio personagem bota isso em questão, porque eu não vou me lembrar agora quem que viu ele primeiro e se assustou. Vocês conseguem lembrar? Se foi o próprio João? É o próprio João. Os personagens se assustam. Todos se assustam, mas o único que fala é o João Grilo. Ah, tá. Não, eu só cortei só para que eu lembrei dessa cena, Dario. Pode continuar, mas realmente é uma... Pode falar, Thalita. Essa cena realmente é muito interessante, porque aí você tem o próprio João, né? Sim. Comentando isso. Eu estou tentando achar aqui, mas eu acho que não sei se eu vou conseguir achar aqui. É que o padre tenta fazer o João calar a boca para não falar, e o Manuel corta o próprio padre, né? E fala que o João foi o que teve a humildade de fazer uma pergunta que até ele também estava incomodado em ver a figura dele ali como uma figura de um homem preto. Sim. A Lorena falou aqui de novo no Facebook. Ela botou aqui, penso que os personagens que usam a esperteza para viver não devem ser analisados sob o ponto de vista da moral, pois a realidade deles na peça denuncia a grave condição das pessoas pobres e sem oportunidades do Nordeste. Esse era um ponto até que o Ariano Suassuna falava quando ele era perguntado sobre a peça, né? Que eu até separei que ele falou que toda cidade do Nordeste tem 3 coisas. É um corno, um doido e um esperto. O Ariano Suassuna falava sobre isso. Ele falou que isso era a síntese do povo brasileiro. E que entre esses 3 não existe nenhum culpado, não existe nenhum criminoso. Todos eles são figuras reais do Brasil real, né? Que ele falava sobre o Brasil imaginário, que era o Brasil da política, né? Que os políticos imaginavam aquele Brasil, e o Brasil real, que era o que ele tentava escrever. Acho que o Jairo quer falar. Ele até levantou a mão. Pode falar, Jairo. Tem um trecho que me chama a atenção, aliás, 2, que é o seguinte: tem um momento que João Grilo abusa da esperteza e o
Emanuel adverte João Grilo para ele parar de chicanas. E aí ainda fala assim, você acha que aqui é o Palácio da Justiça? Ou seja, o autor faz uma crítica dessa questão da chicana, assim, em julgamentos, enfim, Palácio da Justiça, e aí depois ele faz uma menção no caso, a Compadecida, quando o João Grilo se vê possibilitado de ficar com dinheiro, porque o Chicó fez a promessa, aí ele se conforma e aí fala que aquilo, assim, ele pensa que aquilo ali é devido porque seria o pagamento da advogada. É o que está no livro. E eu achei interessante essa questão da advogada, do papel da advogada da Compadecida, porque muita gente não sabe, mas o Ariano, ele era advogado, a formação dele, né? Então, assim, apesar dele criticar o Palácio da Justiça, quando o João Grilo é divertido por fazer chicana, lá no final ele faz justiça ao advogado, no caso, o papel da Compadecida, né? Por ter feito a defesa deles. E aí o pagamento da promessa, né? Ele achou que foi justo, né? E abriu mão disso aí. Então, é isso que eu queria pontuar. Dentro das críticas que são feitas, tem o lado da chincana, do Palácio da Justiça, mas, no caso da Compadecida, ele ressalta o trabalho dela como advogada, e ele era advogado, o autor, Ariano. Interessante isso, não sabia. O legal é isso, né? Porque acaba que o escritor, ele coloca na sua... Eu nem posso falar isso porque eu nunca escrevi um livro. O Paulo pode até falar melhor do que eu, mas coloca alguma vivência sua, alguma experiência sua no livro. Não tem como, né? Porque isso enriquece a história, isso dá uma estrutura mais sólida mesmo para a dinâmica da escrita ali, né? Porque você coloca uma coisa que você vive, real, e acaba alcançando aí os leitores. Quer falar alguma coisa, Paulo? Sim, sobre essa questão que você falou, que era uma coisa que eu tinha até separado, eu não sei qual foi a edição que vocês leram, mas essa edição aqui, que é essa aqui que eu estou mostrando na capa, ela, no final da obra, ela traz um trechozinho aqui falando sobre a tradição popular e a recriação no Alto da Compadecida, né? Porque o Ariano Suassuna, ele pegou cordéis e transformou esses cordéis na peça de teatro. Aí eu quero ler só um trechinho aqui que eu achei muito a cara do Ariano Suassuna e sobre essa síntese, né? Sobre criação literária, sobre criação de teatro em respeito ao folclore nacional. Porque o cordel também é uma manifestação cultural e folclórica, né? Que aí é que o Suassuna, um repórter pergunta para ele, né? Como foi que o senhor teve aquela ideia de gato que defeca dinheiro, né? Sobre o gato lá que ele vende, o Chicó. Aí o Ariano responde, eu achei num folheto de cordel. O crítico. E a história da bexiga de sangue da musiquinha que ressuscita a pessoa? O Ariano. Tirei de outro folheto. O crítico novamente. E o cachorro que morre e deixa dinheiro para fazer o enterro? O Ariano responde. Aquilo ali é do folheto, também. O sujeito impaciente disse. Agora danou-se mesmo. Então o que foi que o senhor escreveu? E o Ariano responde. Oxente, escrevi foi a peça. Né? Então Legal. isso mostra essa questão, porque todo esse imaginário aqui do Alto da Compadecida e também que foi levado para o filme, porque o filme só aconteceu porque o Ariano permitiu que fosse filmado, porque a Globo estava tentando um tempão fazer a filmagem e só conseguiram fazer porque o Ariano permitiu e ele participou da criação do roteiro. Então, a questão da porca, do dinheiro guardado, que é um dinheiro velho que não tem mais serventia, a Rosinha, que é a filha do fazendeiro, que se apaixona por um Zé Ninguém, tudo isso é um imaginário nordestino que é representado no cordel. Só que o cordel não tem um autor original, né? Ninguém sabe muitos cordéis famosos que tem no Brasil, quem foi que realmente fez aquela história. Então, o Ariano Suassuna, ele tem esse cuidado quando ele faz essa peça de teatro e outras obras dele,
e falar, olha, eu sou responsável pela peça de teatro, mas a criação imaginária é da população brasileira, é do povo nordestino. Então, isso faz parte que ele também fala numa dessas aulas, dessas entrevistas dele que está na internet, que ele fala justamente isso, que ele se preocupou muito em levar aquilo que o formou como pessoa no Nordeste, que são os cordéis, esse imaginário popular, o enterro de cachorrinho em latim, porque na época dele as missas eram feitas em latim, né? Ainda tinha aquela coisa do padre estar virado para o público, virado para o altar. Então, tudo isso ele tenta fazer porque ele era uma pessoa muito nacionalista, ele gostava de exaltar a cultura popular. Tanto que tem uma entrevista muito boa dele, que eu recomendo vocês procurarem, que foi até aqui no TST, no Tribunal Superior do Trabalho, quando ele recebeu uma homenagem, em que ele fala sobre uma mulher que pergunta para ele se ele visitou a Disney. E ele fala, não. E ela, e você se diz escritor sem nunca ter ido para Disney? Então, tipo assim, ele faz... Poxa! E aí ele fala, danou-se. Então, assim, para mim, se é alguém importante, eu tenho que estar para fora do país. Então, ele tinha essa visão muito grande de estar trazendo as coisas do Brasil, sobre o nosso imaginário cultural, o imaginário popular, sobre a nossa cultura, sobre a valorização do cordel. Gente, o cordel é uma coisa que retrata mais o Brasil do que a gente pensa, sabe? E é muito jogado para fora. E tem uma outra peça, uma outra aula espetáculo também muito boa do Suassuna, é que ele começa com um cartaz de uma exposição de teatro que fala História brasileira, História da Arte brasileira, 500 anos de história, né? De 1500 para agora. E aí ele fala, isso aqui é um serviço, porque isso aqui apaga a história indígena, apaga a história rupestre, apaga tudo que existia antes da chegada dos portugueses, né, em 1500. Então, ele tinha esse cuidado de mostrar realmente o que é a cultura brasileira e como ela foi transformada e como ela é transformadora hoje para a sociedade. E o Alto da Compadecida é nada mais do que um retrato que ele faz sobre todos esses imaginários. O esperto, né, que não tem dinheiro, mas consegue sobreviver na base da luta. O Chicó, que é aquele mentiroso platônico que vai ali mentindo, mas, na verdade, ele está tentando se identificar a partir de uma mentira na realidade da vida dele. Eu estou tentando falar aqui porque eu estou vendo a minha imagem travar. Eu caí de novo? Não, tá normal. Não? Acho que travou aqui só para mim. Então. Mas eu separei umas coisas aqui para falar sobre isso, né? Sobre o Chicó, que é um mentiroso que vai mentindo, mas na verdade ele mente para ele poder se fazer real dentro da sociedade, porque ele, como não é ninguém, ele precisa extrapolar o imaginário das pessoas para as pessoas poderem identificar ele como ser humano na sociedade. Tem a questão do Antônio Moraes, que é aquele coronel fanastrão, corrupto, que está ali só querendo bajular dinheiro, e como um Zé Ninguém faz um padre chamar a mulher e o filho do Zé Moraes de cachorro e cadela. Essa obra é incrível. Sim. O Ariano Suassuna, ele conseguiu transformar essa obra atemporal, né? Tanto que a gente viu que agora a Globo reprisou e o pessoal até fez meme na internet falando, gente, silêncio, os jovens estão descobrindo o Alto da Compadecida. Parece que a juventude hoje não tinha conhecimento de tão bom é a obra do Ariano Suassuna. Vou passar para você de novo, Thalita, porque eu acho que a minha internet, eu não sei como é que tá para vocês, mas aqui para mim às vezes a minha imagem dá uma travada e eu fico meio com medo de ficar falando e tá falando. Não, tranquilo. Pro computador e não para vocês. Sim. Essa questão que você levantou sobre a mentira, né? A gente já até tinha falado aqui que era uma das formas do João Grilo se salvar, né, das situações. E aí, até por conta das mentiras dele tão assim bem elaboradas, fica engraçado, né? Cada parte que você lê assim, você fala, nossa, de onde que o cara pensou em formular isso, né? Uma outra coisa também que eu queria pontuar é essa questão da falta de informação e o alto grau de analfabetismo, quase não sai, do povo nordestino, né? Também justifica a liberdade restrita e limitada que eles tinham e imposta ali, eu estou falando agora no contexto do livro, né? Pelo coronel, né? Por essa figura de autoridade. Então, como eles tinham essas duas limitações. A igreja, né, o padre, essa questão deles serem ali devotos e, enfim, ter que dar dinheiro para a igreja, e também essa questão
desse autoritarismo, né, que tinha assim na época. Hoje eu não sei se é assim, não conheço muitas pessoas que são do Nordeste, mas eu achei assim essa questão mesmo assim interessante para trazer, né, porque infelizmente quanto menos informada a pessoa quanto menos instrução ela tem, mais ela é suscetível a alguns tipos de sofrimentos que poderiam ser evitados, né? Então, na história a gente vê um pouco disso também. É isso que eu queria falar. Não sei se eu falei certo, mas é isso. Mas alguém quer falar alguma coisa, gente? Que acha importante? Agora já são 7h20. A gente costuma fazer o encontro aqui até mais ou menos 7h30, 7h40 no máximo, né? Para não ficar tão longo. Não, eu acho que é isso mesmo. Acho que o Paulo falou uma coisa muito legal, isso do cordel, né? E até esse ensaio final aqui do Braulio Tavares, né? Tem exatamente essa questão, acho que do reaproveitamento, né? Que não é uma violência, como hoje a gente tem essa coisa do plágio, né? Esse tipo de coisa. Mas no cordel, não. Na verdade, o cordel, esse retrabalho de uma tradição, né? É uma coisa que é feita sem problema, né? Na verdade, você reaproveitar ideias que já foram utilizadas antes, né? Na verdade, é uma parte dessa tradição, né? Dessa tradição de reuso de ideias. Que, na verdade, a gente for pegar, é uma coisa que até não tanto tempo atrás era comum, né? Se pegar, por exemplo, hoje alguém que é muito sofisticado, mas que no seu tempo era muito popular, que é Shakespeare, por exemplo, né? Shakespeare é um caldeirão de ideias que estavam disponíveis e, na verdade, não tem nada muito original em Shakespeare, né? Shakespeare pega um pedaço de uma peça aqui, um pedaço de um livro ali e tal, e vai reconstruindo aquilo nas suas peças, né? Então, essa ideia de você retrabalhar coisas não é uma coisa assim tão fora de órbita, né? Tão esquisita, né? Talvez hoje, pela ideia depois do romantismo, essa ideia que a gente dá à originalidade, né, ter ficado uma coisa diferente. Mas essa ideia de você retrabalhar uma tradição é uma coisa perfeitamente feita, né, durante séculos e séculos, é uma coisa que produz resultados muito, muito interessantes mesmo. Não, isso é verdade. O próprio Hamlet, né, é um conto de Israel, é um conto da Irlanda, né, que aí ele pegou ali e transformou no Hamlet. Sonho de uma noite de verão, né? Sonho de uma noite de verão. Sonho de uma noite de verão, né? Também é um conto folclórico dele. Né? E todas as outras, né? Você pega o Rei Lear, você pega Macbeth, você pega todas as peças, lá tem alguma. Você pega Júlio César, né? Que é Plutarco, que ele pegou um pedaço de Plutarco, né? Todas as peças são peças, textos anteriores que são retrabalhados, né? Só para finalizar a minha parte aqui, por conta do horário, o Ariano Suassuna é um autor que me representa muito, né? Minha família é nordestina, minha família é por parte de mãe, e lá a gente tem o Nordeste é uma cultura incrível. Ceará, pelo menos da minha origem, né? É uma coisa muito louca. Lá eu descobri, só para vocês terem uma ideia sobre essa questão de imaginário popular. Lá no Novo Oriente, na cidade lá da minha família, no interior do Ceará, tem uma lenda que fala que é sobre a boca da noite, que é noite que a lua não aparece, que ela está encoberta, a caatinga pega nos pontos escuros da caatinga durante a madrugada, viram bocas da noite que as crianças, se caírem, elas nunca mais voltam para suas mães. E aí depois eu descobri que essa lenda, né, nordestina, também ali do interior do Ceará, é uma lenda também indígena, ali dos povos ali partindo do Maranhão, norte de Tocantins, né? Que eles também chamam de boca da noite, só que já é uma figura mitológica que come crianças na mata, que não respeitam as mães e fogem da tribo. Então, e para você ver como essa questão de reaproveitamento é importante, tem um autor que é o Apaxana. Eu vou depois botar no grupo lá para vocês. É um autor indígena brasileiro. Ele escreveu um livro infantil sobre a boca da noite, que é essa lenda que eu conhecia do Nordeste, mas é uma lenda indígena. Nossa. E ele foi premiado internacionalmente por conta desse livro infantil, reaproveitando essa questão desse imaginário, dessa cultura brasileira e indígena. Eu acho sensacional quantas pessoas têm essa sensibilidade, tanto esse autor que ganhou esse prêmio, levou o nome do Brasil lá para fora, como o Ariano Suassuna, de ter essa sensibilidade de pegar essas histórias, essas coisas que compõem a nossa cultura
e transformar em algo para poder alcançar mais pessoas, né? Porque, querendo ou não, o objeto livro, o alcance dele, a gente não consegue determinar até onde ele vai. Só queria fechar isso aí, porque o que o Dario falou me lembrou desses casos. Eu vou procurar o nome desse autor indígena e vou botar lá no grupo do Clube de Leitura para vocês poderem ter contato também com o que ele produz. Legal. Muito boa você compartilhar isso com a gente, eu não sabia. Então, assim, Paulo, já que acho que você já tinha estruturado algo assim mais aprofundado para falar, faz o fechamento para a gente, por favor. Não, ver se o Jairo quer falar alguma coisa, se o Dario quer comentar mais alguma coisa. Vocês podem ficar à vontade. Como eu caí, eu vou falar a verdade para vocês, eu fiquei meio broxado que eu caí no meio do negócio, mas vocês podem compartilhar e finalizar, que aí eu fecho rapidinho, não tem problema não. Só gostaria de falar uma última coisa. Eu acho que esse espírito de brasilidade, né? Isso é uma coisa que, de certa maneira, às vezes a gente está tão perdido nesse monte de influências estrangeiras, né? Que a gente até perde esse instinto de, ou melhor dizendo, a gente perde até essa percepção da nossa brasilidade, né? Do que é que faz a gente ser realmente brasileiro, das nossas tradições, da nossa história, né? De certa maneira, a gente, quando olha o Brasil, a gente acha que o Brasil apareceu do nada hoje, né? Acho que talvez não, a gente nasce em cima, a gente existe em cima de uma longa tradição cultural, né, de séculos e séculos, que é uma coisa riquíssima, né? E eu acho que é bacana, uma das coisas bacanas, até como o Paulo observou, eu acho que é como o Suassuna ajuda nesse processo nesse processo de autopercepção da gente, né? Eu acho que esse é uma das coisas bacanas do livro, além de ser literariamente uma coisa muito interessante. Eu acho que todo mundo que lê essa obra vai gostar muito, vai ser muito enriquecido. É isso aí. Eu acabei aprendendo um pouco mais, com vocês, aí tive uma visão um pouco mais profunda mesmo, porque quando eu li ali curtindo mesmo a história, mas essa questão também da crítica social que o livro traz, eu acabei aprendendo aqui hoje com vocês. Eu sou grata por isso. E é isso. Quer falar alguma coisa, Jairo? Não. Eu também acabei aprendendo e não tem nada a acrescentar. Então, já está dando aqui já uma hora de encontro, né? Eu encontrei aqui Cristino Wapchana. O nome do livro é A Boca da Noite. Eu joguei o link do livro aqui no grupo de leitura Eneida de Moraes. Ele é um autor premiado fora do Brasil, ele é indígena. E eu já tive a oportunidade de conversar com ele aqui em Brasília. Ele esteve presente numa feira do livro, acho que do ano retrasado. Ele é um cara incrível e é engraçado que ele não usa redes sociais, ele não tem nada de WhatsApp, essas coisas, porque ele vive na aldeia. E ele fala que ele prefere não ter contato com essas tecnologias porque ele não quer desapegar da cultura dele indígena e ele quer perpetuar esse modo de vida, né? E acho legal isso tudo que aconteceu nesse encontro, porque a gente realmente debate isso, né? O que forma a brasilidade, o que faz a gente ter essa cultura de brasileiros como uma cultura de um país continental, multifacetado, um país onde a miscigenação ela é muito grande, o que nos leva a um ponto em comum, né? Que é a brasilidade. Eu acho que a brasilidade é justamente muitas das coisas que compõem esse livro aqui do Ariano Suassuna, que é a questão da esperteza do brasileiro, que é não só para o mal, né? A esperteza do brasileiro, a inteligência emocional que o brasileiro tem para poder resolver problemas, para viver na diversidade, a habilidade do brasileiro de poder criar um imaginário para amenizar a dor da vida. Eu acho que é uma coisa que a gente tem muito latente, independente da nossa classe social. E eu fiquei muito feliz desse livro ter sido lido no grupo de leitura, porque é um livro muito importante para a minha formação, tanto como leitor como escritor. E muito obrigado a vocês por participarem. É muito mais legal quando tem pessoas aqui na sala conversando com a gente. Verdade. Nas próximos encontros, se puderem, né? A gente não sabe como é que é a agenda de vocês, mas se puderem permanecer no grupo, participando, eu vou ficar muito feliz, porque essas trocas é o que eu falo com a Thalita nos encontros que a gente tinha presenciais. Às vezes a troca que a gente tem com a pessoa é muito mais
empolgante, muito mais legal do que falar da leitura. Às vezes a leitura fica num segundo plano, mas é a leitura que puxa essas trocas aqui afetivas que a gente tem. Muito obrigado por vocês participarem do Clube de Leitura Eneida de Moraes. Para mim está sendo uma coisa muito divertida e muito desafiadora, porque a gente está completando um ano, né, Thalita? É isso que eu acabei de pensar, né? Nosso primeiro encontro foi em agosto do ano passado. Foi em agosto do ano passado, então esse é o encontro de 12 meses do grupo do Clube de Leitura. Tem outras pessoas que também participam, só que por conta da sala de bate-papo, horário de internet, essas coisas acabam não participando, mas caramba, é empolgante a gente saber que já estamos aqui há um ano ininterrupto, 12 encontros certinhos acontecendo aqui, sem nenhuma falha. Muito obrigado, desculpa esse prolongamento no finalzinho, mas é porque, cara, é um ano de clube, né? Então a gente tem que... É verdade, tem que ser falado. É uma vitória. Eu queria ter dinheiro para comprar iFood e mandar coxinha para vocês, para a gente poder comemorar. Olha, quando voltar nossos encontros presenciais, coxinha não vai faltar, viu? Não vai faltar. E, mais uma vez, desculpa pela minha falha hoje aqui por conta da internet. Tranquilo. E é o que eu sempre gosto de finalizar falando com vocês. O Clube de Leitura Eneida de Moraes é para ser além de uma troca de leituras, é para a gente se reconhecer como brasileiros, nos reconhecermos como colegas de vivência, para a gente poder estar compartilhando conhecimento, compartilhando vivências, para a gente poder se transformar em pessoas melhores através da literatura. Muito obrigado, eu espero ter conseguido, nesse período de um ano, ter feito uma mediação que agregue pessoas, né? Eu acho que a gente não pode se distanciar, eu acho que a gente tem que agregar, eu espero ter conseguido alcançar isso nesse um ano de Clube de Leitura. A gente que agradece, Paulo, a sua parceria, o Paulo aí, o nosso mediador oficial, sempre está com a gente aprende muito com o profissionalismo dele. E eu queria fazer uma coisa diferente hoje para a gente finalizar, já que a gente está fazendo aí um ano, né, do encontro do Clube de Leitura. A gente tem alguns livros, a gente tem uma lista, né, na verdade, Paulo, que a gente tinha estabelecido, conforme alguns outros participantes foram nos dando sugestões para colocar, né, como leitura. E aí, eu vou ler aqui rapidamente alguns livros e vou colocar também lá no grupo, no WhatsApp, e queria que a gente escolhesse junto a próxima leitura. Pode ser? Então, a gente tem aqui Lavoura Arcaica, de Raduan Nassar, As Intermitências da Morte, de José Saramago. Já foram 2, né? Aí vem A Mulher que Escreveu a Bíblia, de Moacir, agora eu não vou saber falar o nome dele, acho que é Silá. Esclia. Esclia. Enfim, vocês entenderam. Enterre Seus Mortos, de Ana Paula Maia, e Com Armas Sonolentas, de Carola Saavedra. Vai, valendo, votação. Nossa, eu acho que Lavoura Arcaica... São todos muito bons. Vou deixar vocês escolherem, eu tô aqui para mediar. Verdade. Vocês querem que eu repita? Ou eu deixo lá no... Deixa no grupo, né? No grupo a gente faz uma análise? Isso. Tá. Então eu vou deixar lá para a gente decidir no máximo amanhã, né? Porque aí eu já vou precisar correr atrás da questão do livro em PDF, né? Também, se for o caso, do livro impresso, né? Para colocar no acervo. Então eu vou deixar lá para a gente escolher, porque a princípio a gente só ia seguir aqui a lista, mas eu acho legal a gente ter essa oportunidade também, né, de escolher o que a gente vai ler durante esse próximo mês, durante esse mês, para o próximo encontro. Então é isso, gente, eu agradeço, pode falar, vai. Agradecer aqui rapidinho a presença da Lorena Moura, que ela está aqui no Facebook, ela compartilhou, eu li as mensagens dela. Ela também está no grupo no WhatsApp também, ela entrou recentemente. Não, legal. Eu já ia falar aqui com vocês para botar ela no grupo. Então, gente, finalizei. Pode terminar, Thalita. Desculpa te cortar. Não, tranquilo. Então é isso. Eu agradeço a vocês que participaram, ao Jairo, ao Dario, ao Paulo. O Arlindo também começou no iniciozinho com a gente, mas talvez por um outro motivo não pôde continuar. Quero agradecer a você que está assistindo a gente depois aí dessa live, né? Vai ficar salvo na página do Facebook da biblioteca e também no canal do YouTube, porque agora a gente tem um canal onde a gente está colocando todos os nossos conteúdos lá, centralizados, né? Então é isso, a gente vai se encontrar então
na primeira segunda-feira do mês que vem, né? Nesse mesmo horário, às 18h30. Tá bom, gente? Então, muito obrigada. Fundação Astrogildo e Biblioteca Salomão agradece demais a participação de vocês. Tá bom? Boa noite. E é isso. Boa noite. Tchau, gente. Tchau. Tchau, boa noite, pessoal. Boa noite. Ler, assistir reunião de livro. É falta do que fazer.